Hoje, na aula de matemática do 7º ano, nós faremos correção de exercícios sobre o assunto relações de grandezas. Esses exercícios estão no livro, páginas 178 e 179. Faremos primeiro o exercício número 9. Vamos ver o que está pedido nesse exercício. Tomando como referência os polígonos regulares, complete a tabela adequadamente. Utilize uma régua para medir. Então aí vocês têm 4 hexágonos. 4 hexágonos de tamanhos diferentes, sendo que esses hexágonos eles são regulares. Ou seja, os 6 lados de cada hexágono têm a mesma medida. Pediu que você pegasse uma régua e medisse o lado do hexágono, certo? E também medisse o comprimento da diagonal. Queridos, se der diferença de uma casa decimal, não tem problema, tá certo? Mas vamos conferir as medidas? Eu vou desenhar então a tabela para nós conferirmos as medidas. Então essa tabela, ela tem 5 linhas e 3 colunas. Vamos lá? Uma linha, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. São 5 linhas e 3 colunas, né? Vamos fazer as colunas. Aí nós temos o seguinte, na primeira coluna, nós temos o hexágono. Esses hexágonos, eles estão numerados, de acordo aí com o seu livro. Então, nós temos hexágono 1, hexágono 2, hexágono 3 e hexágono 4. Aqui pediu o tamanho do lado e aqui pediu o tamanho da diagonal. Nós vamos usar uma régua e a régua, ela vem em centímetros. Então, quando nós medimos o comprimento do hexágono 1, tem lado 2 centímetros. O hexágono 2 tem lado 1,5 centímetros. O hexágono 3 tem lado 2,5 centímetros. E o hexágono 4, quando nós medimos com a régua, tem 1 centímetro de lado. Agora, pediu que nós medíssemos a diagonal. Se são figuras regulares, as diagonais terão a mesma medida, independente de qual vértice você escolher. Então, olha, o hexágono 1 tem diagonal medindo 4 centímetros, o hexágono 2 tem diagonal medindo 3 centímetros, o hexágono 3 tem diagonal medindo 5 centímetros e o hexágono 4 tem diagonal medindo 2 centímetros. Pronto, a tabela já está pronta. Mas ainda no exercício 9, temos uma pergunta para responder. Vamos ler a pergunta? De acordo com os valores acima, podemos dizer que o comprimento do lado está relacionado com o comprimento da diagonal? Explique. Vamos analisar? Olha, vamos analisar no mesmo hexágono o tamanho do lado com o tamanho da diagonal. De 2 para 4, o que aconteceu? A diagonal foi o dobro do lado no hexágono, não foi? Olha aqui, de 1,5 para 3, também dobrou o resultado. De 2,5 para 5 também dobrou e de 1 para 2 dobrou. Então, qual é a resposta? Estão relacionadas as grandezas, tamanho do lado com o tamanho da diagonal? Sim, o comprimento do lado é a metade da diagonal, ou seja, a diagonal é o dobro do tamanho do lado. Sobre o exercício 9, tem alguma pergunta? Podemos então fazer o exercício 10? Vamos ver o que pede no exercício 10. Oi. Eu pensei que você ia apagar e eu pedi pra você esperar um pouquinho. Ah, tá. Não vou apagar não, tá bom? Olha o 10, queridos. Um automóvel faz uma média de 12 quilômetros com 1 litro de combustível.
É possível saber quantos quilômetros podem ser percorridos com esse carro se seu tanque está cheio e tem capacidade de 41 litros? Olha, é possível. Então vamos descobrir quanto ele percorrerá se o tanque estiver completo. Eu posso fazer interpretando o texto e resolvendo uma multiplicação, ou ainda posso fazer pela regra de 3 simples. Como a regra de 3 simples é um assunto novo para nós, vou fazer por este processo, tá certo? Olha, 1 litro de combustível, ele percorre 12 quilômetros. Se o tanque estiver cheio, quanto ele percorrerá? O tanque deste carro tem capacidade para 41 litros. Quantos quilômetros ele percorrerá? Eu não sei. Se eu não sei, eu chamo de x ou qualquer outra variável. Façamos agora uma multiplicação cruzada. Nós temos 1 vezes x, 1x, que é igual a 41 vezes 12. Aí nós multiplicamos 41 vezes 12, que resulta em 492. Aí nós já podemos responder a pergunta deste problema. Com o tanque cheio, ou seja, com 41 litros de gasolina, este carro pode percorrer 492 quilômetros. Alguma pergunta sobre o exercício 10? Alguma dúvida? Já posso apagar para fazermos o 11? Então vamos para o exercício 11. Página 178, exercício 11. Olha, no exercício 11, nós lemos assim: Maurício está pintando um muro de sua casa. Cada lata com 3,5 litros de tinta cobre uma área de 10 metros quadrados. Com base nisso, responda as perguntas. Então, olha, vamos entender o enunciado? Olha, a lata de tinta que ele comprou vem 3,5 litros, certo? E com esses 3,5 litros, ele consegue pintar uma área correspondente a 10 metros quadrados, tá? Agora vamos às perguntas. Primeira pergunta, letra A. Na letra A, perguntou assim: quantos metros quadrados Maurício conseguirá pintar com 3 latas de tinta? Gente, olha, uma lata, ele pinta 10 metros quadrados. Ele quer saber, com 3 latas, quanto ele pintará, certo? Eu chamo de x. Posso fazer apenas por uma multiplicação ao interpretar o enunciado, ou ainda posso fazer um esquema e resolver pela regra de 3 simples. Olha, pela regra de 3 simples, uma lata está para 10 metros quadrados, 3 latas estará para x. Fazendo a multiplicação cruzada, teremos 1 vezes x, x que é igual a 3 vezes 10. 3 vezes 10 são 30. Então, com 3 latas de tinta, ele pintará 30 metros quadrados de área. Agora vamos para a letra B. O que pede na letra B? Vamos ler. As grandezas, quantidade de tinta e área pintada estão relacionadas? Sim, estão relacionadas. Por quê? Quanto mais tinta você tiver, maior será a área que você conseguirá pintar. Sobre o 11, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Vamos para o 12? Posso apagar já o 11? Repete, por favor, a letra B. A letra B, você vai responder que sim, que as grandezas estão relacionadas. Por quê? Quanto mais tinta você tiver, maior será a área que você conseguirá pintar.
Tranquilo? Tudo certo? Então vamos para o 12. Exercício 12, olha que pede. Um avião percorre um trecho aéreo sempre com a mesma velocidade. Letra A. As grandezas, tempo e distância percorrida estão relacionadas? Gente, olha, pensa que você vai viajar de avião e que a velocidade permaneça a mesma, que não haja alteração de velocidade. Quanto mais tempo você tiver, mais tempo você viajará, ou seja, maior será a distância percorrida pelo avião. Quanto menos tempo você tiver, menor será o percurso, a distância que você viajará. Então, isso quer dizer que as grandezas tempo e distância estão relacionadas. Então, a resposta da letra A é sim. Quanto mais tempo, maior a distância. Menos tempo, menor a distância. Na letra B, nós temos uma tabela. Olha o que diz o enunciado referente a essa tabela. A tabela a seguir mostra o tempo e a distância que o avião percorre com velocidade constante. Observe os números dados e complete as lacunas adequadamente. Então, vamos lá. Eu tenho na letra B uma tabela com 4 linhas e 2 colunas. Vou desenhá-la aqui. Quatro linhas por 2 colunas. Na primeira coluna, nós temos o tempo em minutos. O tempo em minutos. Na segunda coluna, nós temos a distância em quilômetros. A primeira informação é que em 15 minutos são percorridos 225 quilômetros, certo? Agora ele quer saber quantos quilômetros serão percorridos em 45 minutos e em 60 minutos. Olha, para completar essa tabela, eu posso fazer os cálculos pela regra de 3 simples, fazendo os esquemas. Olhem só, 15 minutos está para 225 quilômetros, certo? Agora eu quero saber, 45 minutos. Então, 45 minutos, eu não sei quantos são os quilômetros percorridos, então eu chamo de x ou outra variável. Fazemos a multiplicação cruzada. 15 vezes x, 15x, que é igual a 45 vezes 225. 15x é igual. Aí eu faço a multiplicação, não sei de cor, então a gente vai lá no rascunho e faz. Vamos fazer? 225 vezes 45. 5 vezes 5, 25. Fico 5, guardo 2. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. Fico 2, guardo 1. Agora eu vou multiplicar por 4. Vou apagar esses números aqui para eu não me confundir. 5 vezes 4, 20. Fico 0, guardo 2. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Fico 0, guardo 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Vamos somar. Opa, tem alguma coisa errada. 5 vezes 5, 25. Guardo 2. 2 vezes 5, 10. Vou fazer de novo, tá? Eu me confundi aqui, ó. Vamos fazer de novo, ó. 5 vezes 5, 25. Fico 5, guardo 2. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12, guarda 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Agora sim. Agora pelo 4. 5 vezes 4, 20. Fico 0, guardo 2. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Fico 0, guardo 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Agora vamos somar. 5, 2, 1, 10. Então deu 10.125. Vamos isolar o x. Isolar o x será deixá-lo sozinho. 10.125 sobre
O 15 que multiplicava o x, ele muda de lado dividindo. Então, eu vou dividir por 15. Então, vamos pegar esse número, 10.125, e dividir por 15. Vamos fazer? Olha, 10.125 dividido por 15. Olha, para dividir, o número precisa ser igual ou maior ao divisor, que é o número que está dentro da chave. O 1 é menor, 10 é menor, então tem que pegar o 101. Quando eu faço 101 dividido por 15, isso dá 6, porque ó, 6 é 5, 30, fica o 0, guardo 3, 6 vezes 1, 6, mais 3, 10. Opa, 6 é 5, 30, guardo 3, 9, dá 9, certo? Vamos subtrair então. O 101 menos 90 resultará em 11. Abaixo 2 e continuo dividindo. 112 dividido por 15 dá 7. Por quê? 7 vezes 5, 35. Fica o 5, guardo 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. Quando eu subtrair isso aqui, ó, 112 menos 5 restarão 7. Abaixo 5. Ficou 75. Aí nós fazemos 75 dividido por 15, que dá 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Fica o 5, guardo 2. 5 vezes 1, 5, 1, 2, 7. Sobra 0. Então, aqui eu tenho o resultado de que x valerá 675. Ou seja, em 45 minutos, o avião percorrerá 675 quilômetros. Agora, eu preciso saber quanto ele percorrerá se ele voar por 60 minutos. Mais uma vez, eu faço a regra de 3 simples. Olha, eu sei que em 15 minutos ele percorre 225 quilômetros. 15 minutos está para 225 quilômetros, certo? E 60 minutos? Eu não sei. Então, 60 minutos está para x. Agora, eu faço a regra de 3 simples, depois que eu já montei o esquema certinho, olha, minutos embaixo de minutos, quilômetros embaixo de quilômetros. Façamos, então, a multiplicação cruzada. 15 vezes x, 15x, que é igual a 60 vezes 225. Então, 15x igual. Vamos fazer essa multiplicação, ó. 225 vezes 60. Quando um dos fatores termina em zero, você pode pôr o zero de fora, copiar o resultado e multiplicar pelo outro dígito que não é o zero, no caso aqui o 6. 5 vezes 6, 30. Fica o 0, guardo 3. 2 vezes 6, 12. Mais 3, 15. Fica o 5, guardo 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Resultou em 13.500. Agora, nós vamos isolar o x. X é igual a 13.500 dividido por 15. O 15 que multiplicava, ao mudar de lado, ele divide. Vamos fazer a divisão? Ó, vou fazer aqui, ó, 13.500 dividido por 15. Eu vou pegar o 135, porque o número tem que ser maior ou igual ao divisor para dividir. Quando eu divido 135 por 15, isso resulta em 9, ó. 9 vezes 5, 45. Fica o 5, eu guardo 4. 9 vezes 1, 9, mais 4, que eu guardei 13. 135 menos 135, 0. Abaixo um 0, ganha um 0 na resposta. Abaixo o 0, ganha 0 na resposta. Então, o que nós descobrimos? Que x igual a 900. Se o avião voar durante 60 minutos, ele percorrerá 900 quilômetros. Sobre o exercício 12, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Já posso apagar para fazer o próximo? Hoje eu queria outro jeito, que você pega lá de cima e vem fazendo no gráfico, no próprio gráfico. Dá certo também, Rafa.
Pode ser por esse caminho também. Sempre, gente, que o enunciado não falar qual método você tem que resolver, escolhe o que você entende melhor. O que importa é que você chegue no resultado, tá bem? Eu estou corrigindo pela regra de 3 simples por ser um assunto novo para vocês. Mas como não pediu o método, você poderia ter feito por outro qualquer. Posso apagar o 12 ou vocês precisam que eu espere? Vou apagar. O 13 não era para fazer, nós iremos agora para o número 14. Bruna, Professora, a Bruna falou para você esperar um pouquinho. Obrigada, Isabela, eu vou esperar. Vocês me dão notícia quando puder apagar, tá bom? Tia, eu tô falando. Eu vou reaproveitar esse caderno desse ano para ano que vem também. Eu não usei nenhum quarto do caderno ainda. E já tá no terceiro semestre. Nossa, olha só. Mas se sobrar, pode usar, não tem problema não. Olha, enquanto vocês terminam de copiar o 12, eu já vou ler o 14, tá? Acompanhe aí, por favor, o 14, o que ele está pedindo. Uma expedição de astronautas à Lua levou um veículo para andar na superfície lunar. Como a Lua é menor que a Terra, sua força gravitacional também é menor. Por isso, na Terra, esse veículo pesa 700 quilos e na Lua pesa 112 quilos. Quanto pesará um astronauta de 70 quilos na Lua? Então, olha, aqui eu vou mais uma vez fazer a regra de 3 simples, tá? Tem outro método para resolver, mas eu farei por este caminho da regra de 3 simples. Nós precisamos fazer o esquema do peso do veículo na Terra com o peso do veículo na Lua e depois se relacionar com o peso do astronauta. Então, vamos fazer este esquema aqui. Vou apagar para nós fazermos. Olha só. Então, nós temos que o veículo na Terra, ele pesa 700 quilos, certo? Isso aqui na Terra. Na Lua, ele pesa 112 quilos. Na Terra, o astronauta pesa 70 quilos. Quanto ele pesará na Lua? Certo? Está pronto o meu esquema. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Nós teremos 700 vezes x, que é igual a 70 vezes 112, certo? 700x é igual. Vamos fazer 112 vezes 70? Vou fazer aqui, ó. 112 vezes 70. Posso pôr o zero aqui de fora, copiar na resposta e multiplicar pelo 7. 2 e 7, 14. Fica o 4, guardo 1. 1 vezes 7, 7 mais 1, 8. 1 vezes 7, 7. Então, nós temos aqui 7.840. X é igual a 7.840. O 700 estava aqui, pode vir para cá dividindo, certo? Dividido por 700. Posso simplificar esse zero com esse zero. Fica a operação 784 dividido por 70. Ó, 78 dividido por 70 dá 1. 1 vezes 70, 70.
78 menos 70 sobra 8. Abaixo 4. 84 dividido por 70 também dá 1. 1 vezes 70, 70, sobrará 14. Eu coloco a vírgula e o zero e continuo resolvendo. 140 dividido por 70 dá 2. 2 vezes 70, 140, sobrará 0. Então, olha, x é igual a 11,2. Então, qual que é a resposta? Um astronauta que pesa 70 quilos na Terra, na Lua ele pesará 11,2 quilos. Sobre o 14, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então vamos para o 15? Vamos ver o que pede no exercício 15. Vamos ler? Olha, no 15 fala assim: Gustavo caminha em média 4 quilômetros em 1 hora. Baseando-se nessa informação, responda as questões. Então, olha, 4 quilômetros em 1 hora. Essa é a informação do enunciado. Na letra A, olha o que pergunta. Pergunta assim: nessa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 3 horas? Então, em 3 horas, eu faço 3 vezes 4, que serão 12 quilômetros, porque cada hora é 4 quilômetros. E ainda pergunta, e em 4 horas? Será 4 quilômetros por hora vezes 4 horas, 16 quilômetros, certo? Aí você precisa montar a sua resposta. Em 3 horas, percorrerá 12 quilômetros, vírgula. Em 4 horas, percorrerá 16 quilômetros. Essa é a letra A do 15. Sobre a letra A do 15, tem alguma dúvida? Não? Vamos para a letra B? O que pergunta na letra B do 15? Olha. Chamamos de x o tempo do percurso e de y a distância percorrida por Gustavo. Encontre uma função que relacione y e x. Então, ó, x nós chamamos de tempo e y nós chamaremos de percurso. O que eu sei? Que a cada hora ele anda 1 quilômetro. Então, olha, o percurso, cada hora 4 quilômetros. O percurso vai ser 4 quilômetros vezes a quantidade de horas, vezes o tempo. Então, esta... Seu áudio tá ligado. Esta é a função que representa o percurso em função do tempo. Sobre o exercício 15, alguma pergunta? Tia, você espera só um pouquinho para me copiar, beleza? O 14 pode apagar? Vou apagar o 14 então. Página 179, agora o exercício 16. Olha o que temos no 16. Nós lemos assim: em cada litro de gasolina vendida no posto, há 1 parte de álcool e 9 partes de gasolina pura. Ao encher o tanque de um carro com 51 litros de capacidade, qual deve ser a quantidade de gasolina pura e a de álcool? Gente, olha só. Em 1 litro, nós temos 1 parte de álcool e temos 9 partes de gasolina pura, certo? Em 1 litro de combustível. Aí ele disse o seguinte: em 51 litros,
qual deve ser a capacidade de gasolina pura. Então, olha, em 51 litros, ele quer saber a quantidade de gasolina pura e de álcool. Bom, vamos descobrir primeiro a de gasolina? Gasolina. Eu vou ter o seguinte, 51. Primeiro que eles vamos pensar. Em quantas partes foi dividido o litro de combustível? Acho que é mais fácil entender assim. O litro de combustível foi dividido em 10 partes, certo? Se ele foi dividido em 10 partes, quando eu faço 51 dividido por 10, olha, a vírgula, ela desloca uma casa para a esquerda pelo fato de estar sendo dividido por 10. Então, dá 5,1 cada parte, certo? Cada parte do combustível, se ele for dividido em 10 partes, como foi aqui o litro. Então, em 51 litros, a quantidade de álcool é uma parte só, não é? Se álcool é uma parte só, quanto é de álcool? 5,1 litros, certo? E de gasolina? Será a capacidade total, qual que era o total? 51 menos 5,1. Essa diferença resultará em 45,9 litros. Então, essa é a resposta. Em 51 litros de combustível, teremos 5,1 correspondendo a álcool e 45,9 correspondendo à gasolina. E está pronto o exercício 16. Sobre o